Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Pai, obrigado pela vida do teu filho, ó Pai. Obrigado pelo teu ministério, pela família dele. Guarda ele, ó Pai. Cerca ele com teu amor. Livra a vida dele, ó Pai. Deus, que a tua unção seja abundante e permanente na vida dele. E que ele transmita tudo aquilo que o Senhor tem para falar às nossas vidas nesta manhã. Te louvamos pela vida dele, pelo ministério dele, ó Pai. E te pedimos, ó Pai, sê com ele, ó Pai, nesta manhã, para ministrar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Hoje nós vamos estar falando sobre a última lição dessa revista, Os Heróis do Antigo Testamento. Foi uma revista que está sendo, para cada um de nós, um aprendizado. Eu acho que, de uma maneira especial, Deus preparou esta revista para nos ensinar nas coisas simples, através da vida desses homens de Deus que tanto foram usados por Ele em algum momento da história para fazer alguma coisa preciosa para Deus. E hoje nós vamos estar falando sobre Neemias. Neemias dito o restaurador. Neemias tem também na história bíblica, a história dos judeus, e também serve para nós hoje, uma grande valia, porque ele foi um homem que ele fez coisas preciosas e grandiosas. Tem um pensamento que eu coloquei aqui, que diz assim: há pessoas que nada fazem, elas se acomodam, e ainda assim esperam algum tipo de vitória nas batalhas da vida. Ou seja, pessoas que se acomodam, se acostumam, ou se acovardam em determinada situação, veem as vitórias de outras pessoas e acham que isso é normal, e que talvez até as vitórias vão vir na vida deles como se eles caíssem simplesmente, Deus mandasse assim vitórias para quem está lá dormindo. Está vendo ali o abençoado aqui? Olha a pose, olha só, deitadão na rede, tranquilo, balançando aqui. Mas as coisas espirituais também não são desta maneira. Tudo tem um preço, tudo tem um trabalho, tudo tem um momento e tudo tem a mão de Deus. Olha só, o triunfo, porém, é dos que lutam, dos que confiam em Deus o suficiente para fazer alguma coisa. Você faz alguma coisa na obra de Deus? Sim ou não? Você faz alguma coisa na obra de Deus? Sim ou não? Faz. Você traz convidado na igreja? Às vezes você não é um bom pregador, não é um bom evangelista, não é um bom, não é um bom pessoa, não consegue falar bem, às vezes não consegue articular as palavras, mas você, às vezes, é aquela pessoa tão despojada que, às vezes, sem palavras, você consegue trazer pessoas, convidar seus vizinhos, seus amigos, ganhar os seus parentes para Jesus. Ou seja, de alguma maneira, nós temos que fazer algo para nós e na obra de Deus também. Olha só, aqui você já viu, agora aqui, eu vou passar aqui uma cena chocante. Um preguiçoso se preparando para suicidar, ao vivo, cena chocante, se prepare. Opa, olha lá, tentativa de suicídio ao vivo. Olha, ele está com a árvore pequenininha, amarrou a corda já no galho da árvore, colocou no pescoço, já está preparado, olha lá, fechou os olhos e está regando a árvore, para que um dia ela vai crescer, a corda vai esticar e ele vai morrer enforcado ali naquilo. Quem que é essa pessoa aqui? Essas pessoas aqui, as pessoas que nada fazem e esperam que algum tipo de vitória vá alcançar as suas vidas. Para nós falarmos de Neemias, nós precisamos falar de um pouco de história.
Neemias foi a pessoa que restaurou os muros de Jerusalém. Mas Neemias também, se nós voltarmos naquele slide anterior ali, foi uma das pessoas que fez alguma coisa para o reino de Deus. O que Neemias era? O que era Neemias? Vamos conversar. Quem que era Neemias? Era copeiro. Copeiro de quem? Do rei. Mas antes de ser copeiro, Neemias era o quê? Ele era prisioneiro, não era verdade? Ele era um dos prisioneiros, um dos que ficaram ou nasceram lá no exílio. Então Neemias era alguém que estava como se fosse um dos escravos. Mas olha só, de escravo, Neemias chamou a atenção do rei. E o rei o colocou para ser o seu copeiro particular, que era uma posição muito importante. De copeiro, olha como que Deus faz as coisas. Nós não devemos, a Bíblia diz, Senhora, que nós não devemos desprezar o tempo das pequenas coisas. Porque às vezes é nas pequenas coisas que Deus vai saber se eu ou se você está pronto ou está capacitado a estar galgando ou dando passos maiores aos quais nós estamos no momento. Neemias, escravo, depois copeiro. Depois de copeiro, ele foi para sobre as ordens do rei. Olha aqui, ele sai. Aonde que Neemias estava? Neemias estava aqui, olha aqui. Aqui é Suzã, uma das cidades que o rei persa usava, era a sua cidade de veraneio, era a sua cidade de descanso, era a sua Caldas Novas, aqui, para fazer o seu descanso. Esta cidade aqui acontece a história, não só de Neemias, mas a história também de Esther. Você vai ver depois a mesma história no mesmo lugar. O que acontece? Neemias estava aqui, nesse lugar, aqui em Suzã. Aonde que Neemias saiu? De onde que Neemias? Ele não, mas a sua família, quando foram escravizados, eles saíram da onde? Saíram daqui, desse lugar aqui. Aqui, em linha reta, do jeito que eu estou fazendo aqui, era impossível alguém andar, porque aqui tinha mais de 1.000 quilômetros de totalmente deserto, ou seja, impossível alguém sobreviver nesse lugar inóspito aqui. Então as pessoas, quando Jerusalém estava aqui, foi invadida, e ela foi invadida em três etapas. Eu vou estar passando isso para vocês daqui um pouquinho, para nós discutirmos isso, saber disso aqui. Mas o importante agora é que você nota, Jerusalém está aqui, essa linha amarela, essa aí, olha aqui, caminha comigo. Quando Babilônia invade Israel, ali Judá, ele leva o povo aqui, vem para cá, faz esse trajeto aqui, e vem aqui na Babilônia. O povo então ficou aqui escravo na Babilônia, mais ou menos 1.450 quilômetros de distância. Depois, estas pessoas também foram levadas, saindo daqui, foram levadas também aqui para aonde que os reis ficavam, aqui em Suzã, mais longe um pouco, 1.600 quilômetros de distância. Ou seja, vamos passar, vocês identificaram mais ou menos aqui, esse mapa aqui? Às vezes a gente ouve falar, mas a gente não tem ideia. Ah, pastor, Babilônia é aonde? O que era Babilônia? Aonde que Abraão nasceu? Abraão nasceu por aqui. Abraão nasceu aqui, Ur dos Caldeus. Nasceu nesse lugar, saiu daqui, fez esse trajeto aqui e chegou aqui, aonde que era a terra prometida, mais ou menos, que ele andou, 1.500 quilômetros que ele anda. Vamos lá, contextualizar isto.
Quando o povo de Deus estava unido no tempo de Davi e Salomão, estavam aqui as 12 tribos. As 12 tribos eram unidas. Mas depois que Davi morre, Salomão morre, passa o reinado para o seu filho, os reinos então se dividem. E dividem de que maneira? Dividem reino do norte e reino do sul, sendo que o reino do norte, aqui, tinha a capital Israel, e era composto de 10 tribos. 10 tribos compunham então o reino do norte. E o reino do sul? Bom, o reino do sul era composto somente de 2 tribos, ou 1 tribo e meia, que fazia parte desse reino aqui, cuja capital aqui era Jerusalém. E aqui a capital era Samaria, tá certo? Aqui o estado que foi dividido do reino norte, chamado Israel, capital Samaria, aqui o estado chamado Judá, capital Jerusalém. Tá certo? Esse império, preste atenção no desenrolar e no desfecho da história. Esse reino do norte, depois de muitas investidas que saíram da presença de Deus, que Deus sempre falando, sempre usando os seus profetas, esse reino de Deus aqui, Deus falou que se eles continuassem na presença dele, eles cuidariam dele, mas se eles continuassem a fazer com que os ídolos fossem colocados na frente do próprio Deus, levantados na frente do próprio Deus, eles fazerem ídolos com suas próprias mãos, eles casarem com mulheres estranhas, diferentes ali, que gerasse uma nação totalmente mista, não era do desejo de Deus. Então o que Deus faria? Quando acontecesse esse pecado, eles faria com que eles fossem dispersos por toda a terra. Isso começa a acontecer quando? Começa a acontecer quando o Império Assírio, ele se levanta. Isso aqui é história, irmãos, e nós temos que aprender. O Império Assírio, aqui, ele se levanta. Teve alguns impérios grandes. Antes desse aqui teve o Império do Egito, também foi um império grande, mas depois o Império Assírio veio, assumiu, tomou o poder e ficou-se forte. Esse Império Assírio veio e invade então o reino do norte, leva cativo estas tribos, toma as 10 tribos, todas elas, e leva estas tribos aqui, faz o que com eles? Eles pegam essas tribos aqui, leva lá para a Síria, traz o povo da Assíria. Eu vou falar mais depois disso daqui. Importa isso aqui. Em 722 a.C., esse Império Assírio, ele invade aqui e toma, e esse povo se torna escravo. Deus continua a falar, mas o povo continua a não, o quê? A não ouvir. O povo é do coração duro, não é, irmãos? Fala a verdade, coração duro ou não? Deus fala e o povo não ouve. Deus fala e o povo continua a não ouvir. Será que nós somos assim também? Será que o nosso coração é moldável? Será que o nosso coração é um coração que Deus pode colocar coisas novas em nós? Ou será que a gente espera sempre acontecer alguma coisa ruim primeiro, para depois nós abrir, meu Deus, era verdade o que está acontecendo, olha, como que Deus falou e eu não ouvi? Aconteceu aqui, o mesmo com esses aqui, e agora passado depois 140 anos, mais ou menos, 150 anos depois, o reino do sul agora é invadido também por outro império que está em ascensão, um império grande, um dos maiores impérios que teve, só menor do que o império depois dos romanos, que mais na frente toma o poder, mas o império babilônico então invade aqui agora o reino do sul, toma também o reino do sul e leva cativo. Qual que é a diferença entre esses dois reinos? Os dois em cativeiro. Qual que é a diferença dos dois reinos? A diferença é que o reino do norte, composto pelas 10 tribos, este reino aqui, nunca mais, eles foram reorganizados, nunca mais. Se dispersaram e nunca mais ninguém conseguiu ajuntar o reino do norte. Em contrapartida, Deus tinha prometido que nunca faltaria rei sobre o seu povo.
Então Deus tinha uma promessa, não era palavras, é promessa de Deus. Então a promessa de Deus, quando Deus fala, o que acontece? Ela se cumpre. Ou seja, então Deus deixou que do reino do sul ainda ficasse algumas pessoas e que essas pessoas voltariam para o seu lugar de origem. Vamos lá. Aqui são os cativeiros. Você precisa entender isto. Você precisa entender isso para você entender quem que Neemias era e o que Neemias foi. E o que Neemias fez. Porque se você não entender isso, você não vai saber. A história vai ficar uma história com pedaços só e você não vai ter um entendimento dela toda. Por quê, quando e como que foi. Aqui está falando dos cativeiros. Em quantas etapas? Eu estou falando agora do reino de Judá, do reino do sul, tá certo? O reino do norte já tinha ido, já estava escravo, pelos assírios em 722, já estava escravo, mas agora, o reino do sul, começa também o seu período de cativeiro. Qual que é o primeiro período de cativeiro que acontece? No ano qual? 605 antes de Cristo. Quem que era o rei ali de Judá, o rei de Jerusalém? Era um homem chamado Joaquim. Quem foi que o Império Babilônico pegou, entrou em Jerusalém, invade Jerusalém? Quem são as pessoas levadas cativas pelo rei Nabucodonosor? Quem que foi? Quem que ele pegou aqui? Vamos lá ler todos juntos aqui. O rei, os nobres, os tesouros, Daniel e seus amigos. Quem que levou esse primeiro cativeiro? Somente a nata. Nabucodonosor pegou somente a nata, pegou as coisas boas que tinha. Pegou os tesouros, os melhores tesouros, ouro, derreteu aquilo, tudo que era precioso ali no templo, ele levou para a Babilônia, pegou os melhores cabeças, os melhores inteligências, os jovens mais preparados que tinham, pegou esses jovens também, levou, pegou os nobres, as pessoas que eram donos de riquezas, as pessoas que eram donos do poder na época, e pega também, leva para lá, e entre essas pessoas importantes, Daniel e os seus amigos são levados cativos para a Babilônia. O livro de Daniel acontece nesse momento da história. Passa-se mais alguns anos, de 605 até o ano de 597. Preste atenção na história. Acontece a segunda invasão babilônica, porque o povo continuou rebelde. Deus permitiu novamente mais outra invasão. Agora o rei era Joaquim. Quem que foi levados agora nesta vez? 10 mil homens, mais ou menos 10 mil pessoas, ou seja, ele foi selecionando. O rei foi selecionando. A primeira vez levou a nata, a segunda vez levou os mais ou menos, levou os restos do tesouro que tinha lá, e leva também, nessa outra leva, levou também o profeta Ezequiel, também foi lá para o cativeiro. Na terceira leva, acontece então aqui agora no ano de 586 antes de Cristo. O rei era Zedequias, diga comigo, Zedequias. O que acontece nessa terceira e última invasão? O que acontece nessa última invasão? Há uma destruição total de Jerusalém. Ou seja, Nabucodonosor agora, ele enfezou de vez. Deus permitiu e colocou ira no coração do rei. E ele entra então na cidade através dos seus generais e faz a destruição total da cidade. Preste atenção. Toda destruição que o diabo faz na nossa vida, ela começa de onde? De fora para dentro. De fora para dentro. Primeira coisa que ele entra na cidade de Jerusalém, ele destrói os muros da cidade, destrói
todos os muros da cidade. Acabou-se a proteção da cidade. Foi adentrando a cidade, destruiu a cidade. Agora destrói as casas dos habitantes, de todo mundo, mata as pessoas, mata todo mundo que podia matar ali. Pega um rei, esse rei, Zedequias aqui, que tinha muitos filhos esse homem tinha. Ele pega esse rei, presta atenção como que Deus permitiu coisas terríveis para que o povo abrisse os olhos. Deus permite que esse homem aqui, que o rei reúne todos os filhos e familiares desse rei aqui, no dia da invasão, aqui, coloca ele de frente para os seus filhos, genros, noras, família, mulheres, esposa, ali tudo ali, neto, ali, e permite que todos eles sejam degolados na frente do rei. Degolados na frente do rei, todos. E depois acontece essa coisa terrível, a Bíblia diz então que os olhos de Zedequias agora são furados, os olhos dele, e ele é levado para a Babilônia também. Mas nisso aqui acontece essa destruição, cidade, tudo. Agora acontece aqui a destruição total na cidade de Jerusalém. Tá bom, a história, nós falamos da história, e o retorno? Agora, se Deus tinha prometido que se eles arrependessem, Ele os juntaria de todos os lugares da terra, agora tem um retorno. Nesse primeiro, aqui nós vamos falar também nos retornos, ocorreram primeiro, segundo e terceiro retorno. A destruição foi em quantas vezes? Quantas vezes? 3 vezes. E o retorno quantas vezes? A destruição começou de onde? De fora para dentro. Muros, cidade, depois o templo e o altar. Ou seja, destruiu de fora para dentro tudo, até chegar no altar de Deus, que é a coisa mais preciosa que tinha, depois de destruir o templo. Aí destrói o altar. E a reconstrução, pastor? E a volta? Deus é tremendo também. E a reconstrução? De que maneira que quando alguém se arrepende diante de Deus, de que maneira que começa a reconstrução? A reconstrução de uma pessoa, quando você aceitou Jesus, a primeira coisa que Deus fez na sua vida foi trocar sua roupa? Foi trocar a sua roupa, te colocou um terno, agora você é crente, você vai andar de terno agora, é assim que Deus fez com você? Diga comigo, sim ou não? Claro que não. A destruição veio de fora para dentro, mas a construção vem de que maneira? De dentro para fora. É o que Deus faz na nossa vida. Tem algumas pessoas que eu acho que não dormiram muito. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, acorde essas pessoas um pouco, dizendo. Diga glória a Deus. Levanta os bracinhos assim para cima, os 2 braços. Diga glória a Deus. Isso. Às vezes ensino é assim mesmo, irmão. Às vezes não é aquele negócio mais movimentado. Ensino é ensino. E a gente precisa aprender também. Não é só fazer barulho, mas também ensinar é bom para a gente reter isso no nosso coração. Olha só. Então o retorno começa, o primeiro retorno foi no ano 538 antes de Cristo. Quem que foi a pessoa? Foi, porque aqui a Babilônia estava no auge, mas surge um novo império chamado Império Medo-Persa. E a Babilônia pensou que era tão grande que ninguém conseguiria derrotar. Eles derrotaram a Babilônia de uma maneira mais simples, fecharam o rio. Era intransponível a Babilônia, mas eles fizeram o quê? Foram lá, fecharam o rio que passava, que abastecia a cidade da Babilônia. O rio secou, as águas abaixaram, o canal ficou aberto e os soldados adentraram dentro da cidade e destruíram a cidade da Babilônia. E quando a cidade é destruída, Deus coloca no coração de um rei chamado Ciro, um rei persa,
que ele seria um instrumento predito lá em Isaías, quando Deus fala que o meu servo Ciro, isso há muito tempo antes, 150 anos antes, Deus já estava falando dessa reconstrução. Antes de destruir, Deus estava falando da reconstrução já que iria acontecer. Então agora levanta esse homem Ciro e abre o coração para o povo de Deus. E quando ele toma o poder, ele um rei persa, destrói a Babilônia, e ele toma o poder, a primeira coisa que ele coloca no coração é: o que esse povo está fazendo aqui? Esses judeus estão fazendo aqui? Ora, eles precisam voltar para suas terras, eles precisam voltar. Ele leu a história do povo judeu, e eu tenho que ser esse instrumento, lê o nome dele profetizado lá, eu sou esse instrumento que vou abençoar esse povo, e ele liberou o povo para ir. Mas de que maneira? A primeira vez, primeiro Zorobabel foi, o rei era Ciro. Quem que Zorobabel levou consigo? Lá da Babilônia, ele leva 50.000 pessoas, mais ou menos. O que Zorobabel fez quando a primeira coisa que ele chegou lá em Jerusalém? Reconstruiu o quê? Os muros, a cidade, o templo, o altar. O que ele fez? O que ele reconstruiu? Reconstruiu o altar, ofereceu sacrifícios a Deus, reconstruiu o templo e começou ali, a partir dali, Deus começa novamente a se mover no meio do povo através desse homem que reconstruiu. A primeira coisa que ele reconstrói o altar e o templo, ou seja, começa a reconstruir de novo de dentro para fora, esse homem. E no segundo leva de pessoas que voltam, eles agora, sobre a batuta de Esdras, que foi um escriba, um escrivão, alguém competente, era como se fosse um juiz, um cara altamente preparado em leis e em todas as coisas. Esdras estava sobre, o rei era Artaxerxes I, e quem foi com Neemias, com Esdras? 1.500 homens, 220 ajudantes, 38 levitas. Que Esdras foi fazer? Reconstruir o quê? Esdras reconstruiu o quê? Ele foi construir termina de construir, arruma o templo e começa a mexer na cidade e leva ali a lei de Deus para dentro ali do templo, que as pessoas já não tinham mais as leis, não tinha mais o serviço dos levitas, de sacerdócio. Ele arruma, organiza a lei ali nesse instante. E no terceiro ato, que nós estamos agora, chegamos então a Neemias, no ano de 444 antes de Cristo, Neemias com Artaxerxes I. Quantas pessoas que voltaram? Não se sabe ao certo. Isto aqui é um pedaço do muro que foi reconstruído. Esse muro existe, um pedaço dele até hoje, lá em Jerusalém. Isto aqui que nós estamos vendo, deixa eu passar para o pessoal ver um pouco. Isto aqui são as entradas, são os portões que existiam ao redor de toda essa muralha. 12 portas que existiam nesta muralha toda aqui, todas destruídas, e agora essa aqui está reconstruída e hoje está lá de novo a muralha, as entradas, as portas e tudo mais. Importante lembrar, irmãos, que na época da destruição, acabou-se o sacrifício, não tinha mais templo, então o sacrifício acabou. As pessoas eram tão preocupadas em oferecer o sacrifício que elas não lembravam de Deus, mas elas faziam as coisas inconscientemente. Para elas, oferecer o sacrifício, levar ali seu carneiro, levar ali sua pombinha, levar ali seu gado, e chegar no templo, deixar o sacerdote cortar e aspergir o sangue ali, para elas isso bastava, mas o coração delas não estava em Deus. O coração delas estava simplesmente em serem pessoas religiosas, acostumadas a fazer alguma coisa. Quando
ocorre essas invasão e destruição, o templo acaba, destrói tudo, então não tinha mais esse sacrifício. O que começa a acontecer então? As pessoas agora, acabaram-se os sacrifícios, as pessoas voltam então a buscar na lei de Deus. A lei começa a ser colocada em ação, ou seja, a palavra de Deus agora começa a ter vida, e vida nova. As pessoas começam a ler a Bíblia e começam a sentir Deus falando com elas. O que nós devemos fazer quando nós estamos tristes, ou quando nós estamos alegres, ou quando nós estamos sem graça, o dia não passa, o dia está ruim? Fazer o quê? Às vezes nós estamos acostumados, não, hoje eu vou para a igreja. Hoje eu vou para a igreja porque eu não falto culto nenhum na igreja. Eu não falto dia de tal, vou assim, sou dessa maneira, vou assim. Mas às vezes, irmãos, o nosso coração, preste atenção, às vezes nós somos tão religiosos, que fazemos as coisas tão certinhas e tão bonitinhas, que nós não lembramos, não dá tempo de lembrar de Deus. É estranho, não é? Esquisito. Às vezes nós estamos dentro da igreja, às vezes nós estamos vindo aos cultos da igreja, e o nosso coração não está ligado a Deus. Nós estamos sendo certinhos, corretos, religiosamente 100% corretos, mas para Deus, nós não estamos fazendo nada que agrada às vezes o coração dele. E às vezes Deus permite que aconteça algumas coisas, para que a gente volte novamente a despertar, começar a ler a palavra dele, começar a orar, começar a buscar, começar a jejuar, começar a fazer outras coisas diferentes, além de sermos tão certinhos na presença dele. Diga glória a Deus. O livro de Neemias é mais do que relatos históricos. O livro de Neemias é muito mais do que simplesmente relatar, fazer relatos, além de ser hoje um livro consultado por ateus, por todo quanto é tipo de pessoas, por estudiosos, teólogos, por todas as pessoas. O livro é consultado, mas ele fala muito mais do que relatos históricos. Ele relata o desencadear de uma coisa que cai, de uma fé que é denegrida, e depois uma fé que é alavancada, alicerçada, e o sustento de Deus, das promessas que Deus tem feito na vida de cada um do seu povo. Neemias teve 3 grandes inimigos. 3 grandes inimigos. Aqui não dá para ver direito, né? Sambalate, diga comigo, Sambalate, Tobias e Gesem. Aqui eles reunidos aqui, ó. Está reunido aqui. Aqui não dá para ver direitinho, olha lá. Esse aqui é Sambalate, esse é Tobias, e esse aqui é Gesem. Tudo no livro de Neemias que você vai ler, você vai ver que tem um impedimento, tem um empecilho. E quando você vê esses empecilhos, você vai ver então e vai notar que esses amiguinhos aqui estavam envolvidos em toda a trama, em toda a trapaça, em toda a tramóia que existia. Quem que era Sambalate? Sambalate era um dos governadores ali de Samaria, lá no Reino do Norte. Ele era um desses governadores, pessoa importante, pessoa que tinha um respeito da sociedade local. Mas o que tinha do Reino do Norte com o Reino do Sul? O Reino do Norte, deixa eu ver se eu coloquei, vamos fazer aqui, olha aqui, para você lembrar, Reino do Norte, quem que fazia parte? Israel, Samaria era a sua capital, lembra? Tá certo? Então o que aconteceu? Os reis, quando invadiram Samaria, lá o Império Assírio, levou o povo lá para a Síria, lá para cima, e trouxe as pessoas que eles, de outras nacionalidades, de outras nações invadidas,
trouxe também e colocou aqui, tirou todo mundo daqui, as 10 tribos daqui, dessas regiões, e trouxe todo mundo de fora e colocou aqui. Para quê? Para que as pessoas perdessem o quê? A sua identidade. Diga comigo, identidade. O rei tinha no coração dele que, se levando as pessoas para outras nações e trazendo outras nações e colocando ali no lugar, elas perderiam a sua identidade. E realmente o reino do norte perdeu a sua identidade total. As pessoas que vieram colocadas aqui pelos reis assírios, aqui nesta região, eles denominaram, tiveram um nome chamado de quê? De samaritanos. Então os samaritanos, quem que eram? Eram as pessoas trazidas de outras nações e que se misturavam com o restinho do povo de Deus que ficou ali. Virou aquela mistura ruim. Sambalate era um desses que se misturou, mas que agora ele estava fazendo o quê? Ele era um dos reis aqui, em Samaria. E aqui, Reino do Norte e Reino do Sul. Depois dessa invasão, eles se tornaram aqui, inimigos ferrenhos. Eles agora não eram amigos, eles eram inimigos. E quando Sambalate fica sabendo disso, aqui no norte, aqui no sul, aonde que era a reconstrução? Era aqui em Jerusalém, a reconstrução dos muros. Então ele ficou sabendo, ele era daqui, deixe passar. Sambalate também Tobias. Sambalate era um desses camaradas, Tobias também era um dos ajudantes, e esse Gesem aqui era um outro rei, também ali de perto, de Moabe, que ele era vassalo também, pagava impostos. Na nossa vida, nós também lutamos contra 3 grandes inimigos. 3 grandes inimigos. Quantos inimigos nós lutamos na nossa vida? Quais são os nomes desses inimigos? Satanás, o mundo e qual desses é o mais perigoso? Qual desses 3 inimigos aqui é o mais perigoso? Satanás, o mundo, a carne. Qual desses? A carne. Não é o chifrudo? O caramunhão, não é esse? Não é o mundo de uma maneira geral? Não. É o quê? A carne. Nota 10 para vocês. Parabéns. Na saída, cada um pega a nota boa. Agora, Satanás já está vencido. Satanás já está vencido. A Bíblia diz que já colocou ele debaixo dos nossos pés. Uma palavra minha, alguém que está endemoniado, porque crente não fica endemoniado, crente fica oprimido pelo diabo, mas crente não fica possesso pelo diabo. A opressão, ela é como os muros, é o que o diabo tenta fazer. A opressão faz o quê? Vem de fora para dentro. Então o diabo tenta nos oprimir as nossas emoções, os nossos sentimentos, fazendo o quê? De fora para dentro, soprando nos nossos ouvidos: você não é nada, você não consegue, vá lá que é fácil, vá lá que é para você, vá lá que o negócio está bom para você. É isso que ele tenta fazer para nós. Mas o diabo já está derrotado, já está sob os nossos pés. O mundo também já está, nós conseguimos vencer o mundo com as suas aflições, com o seu dia a dia. Eu estava falando, porque Satanás, se nós falarmos a Satanás, alguém que está endemoniado, alguém que está possesso, e eu não terminei de concluir. A possessão, então, ela começa de onde? De dentro para fora. Uma pessoa possessa, ela está com o demônio, como diz, incorporado nela.
O capeta está fazendo parte da vida daquela pessoa, do seu dia a dia, das suas decisões, de tudo que ela fizer, o demônio está tendo ali lugar na vida. Ou seja, ela está sendo possessa, possuída pelo demônio. Ou seja, é diferente de nós que somos cristãos, de sermos oprimidos. Mas nós mesmos oprimidos, mesmo sem força, mesmo sem graça, mesmo sem nada, tem uma palavrinha na nossa boca, com fé, que você pode falar a um desses endemoniados, que tem 1, 2, 5, 10, 6 mil, 10 mil, eu não sei, demônio na vida dele. Você pode estender a sua mão sobre a vida desse, você que não é nada. Você pode estender a sua mão sobre a vida de um endemoniado e dizer assim, ó, sai desta pessoa em nome de Jesus. E a Bíblia diz o quê? Que o demônio tem que sair. Ele vai sair. Ou seja, esse já está derrotado. Porque Jesus na cruz do Calvário já derrotou o diabo. Já derrotou o mundo. Agora, a carne pega em você sim. Dá uma pegadinha em você sim. Está morto ou está vivo? Morto ou vivo? Se não der, dá um beliscão. Belisca com força se você não está sentindo. Está morto ou está vivo? Vivo, vivo. Enquanto nós tivermos vida, preste atenção, enquanto você tiver vida, enquanto houver fôlego de vida em você, eu quero te dar uma notícia. Enquanto você tiver esse fôlego de vida, você vai ter que lutar constantemente, dioturnamente com a carne, porque ela não converte, irmão. Experimenta falar para a sua carne para ela converter. Não converte, irmão. Carne só quer coisa, irmão, nem te falo o que carne quer. Só quer coisa ruim, não converte. Você pode, se você não lutar contra, pode jejuar, pode orar, pode fazer, a carne não vai converter. Pode ficar acalmada, quieta. Ela fica quietinha, porque o sangue de Jesus, o nome de Jesus, o Espírito Santo que habita em nós, agora já é diferente. A minha carne já não salta aos olhos mais. A minha carne não sai por aí caçando o que fazer para pecar de maneira alguma, porque o Espírito Santo que habita em nós já nos colocou devidamente no seu lugar. Dê uma salva de palmas a esse Deus maravilhoso. A reconstrução dos muros. Uma divisão do trabalho. Foram 45 turmas de trabalho, contornando todo o muro. O muro teria aproximadamente 4.000 metros de extensão, portanto, mais ou menos 100 metros para cada turma, para cada família, para cada pessoas. Imagina você construir 100 metros de muro. Você, sua casa, sua família, os seus filhos, irmãos, vizinhos, e construindo ali 100 metros de muro. 100 metros de muro é grande, irmãos, é longe. 100 metros de muro deve dar naquela loja ali da M3 aqui de carros importados, talvez até naquela esquina, ou mais do que essa esquina onde tem esse shopping aqui, lá do Paim ali, ó. Deve dar mais ou menos de lá até lá 100 metros. Agora imagine você construir muralhas largas de pedras. Imagina você colocar os portais, arrumar os portais e construir as portas, arrumar tudo e colocar nos seus devidos lugares. Isso tudo aqui. Olha as turmas, se você for lá ver depois, em Neemias capítulo 3, você vai ver todas essas turmas aqui, se você quiser ter uma ideia de quem foi que reconstruiu os muros ali. Livro escrito por Neemias, o copeiro. Livro escrito por quem? Mas teria que ser escrito por Neemias mesmo? É Neemias mesmo? Será que o mesmo na Bíblia, a título de ensino, na Bíblia o que está escrito,
O nome da pessoa é a pessoa que escreveu o livro? Não. Talvez o livro de Esdras ou Esdras e Neemias foram escritos pela mesma pessoa. Talvez por Neemias e Esdras, talvez compartilhado, os dois. Antigamente era um livro só, um único livro. E foram separados agora. Primeira a Timóteo, será que foi escrita por Timóteo? Primeira Timóteo foi escrita por Timóteo? Sim ou não? Não, não foi. Então na Bíblia nós temos que entender, aprender e identificar isso, né? E eu já vi às vezes pessoas falar algumas coisas que não são corretas. Aos Timóteos, por exemplo, não existe aos Timóteos. Aos Timóteos não existe, porque não é uma comunidade. Nós falamos aos, quando é para uma comunidade. Aos Coríntios, aí sim, porque foi escrito para a comunidade de Corinto. Agora, Timóteo foi uma pessoa, então é a Timóteo, não aos Timóteos que diz isso. Mas isso é outra coisa. Trata principalmente do retorno do terceiro grupo de exilados, o livro de Neemias. Basicamente fala de 3 períodos. Quando você for ler, lá na sua casa depois, você vai ver que no capítulo 1 ao capítulo 7, ele fala da reconstrução dos muros. No capítulo 8 ao capítulo 10, fala da renovação da aliança e da restauração de Israel. Dos capítulos 11 ao capítulo 13, fala do avivamento resultante com Neemias e Esdras. Seu nome, Neemias, Jeová, significa o quê? Jeová consola. Você já viu que no passado as pessoas colocavam os nomes de acordo com o que elas estavam passando, de acordo com aquilo que elas estavam sentindo, de acordo com aquilo que elas estavam vivendo, ou de acordo com aquilo que Deus coloca no coração delas para ser colocado os nomes. Hoje, nós não temos isso, né? Nós não temos isso. Apesar que tem alguns nomes que eu acho que nós deveríamos não colocar. Se não for ruim, pelo menos bom não é. Então, determinados nomes, eu não vou citar, não vou falar aqui os nomes, alguns nomes, porque às vezes você tem seu nome, né? Fala, e agora, pastor, como que eu faço? Como que eu faço? Mas determinados nomes, hoje, não nós como pais, você que está tendo filho, é avô novo agora, não coloca, deixar colocar alguns nomes, vê se há alguns nomes bíblicos, né, que valham a pena. O nome de Neemias significa Jeová, o quê? Jeová consola. Ele era filho de Acalias, um dos cativos. Abra sua Bíblia no Salmo 137. Salmo 137. Esse Acalias aqui, ele era pai de Neemias. Esse aqui foi para o cativeiro. Neemias nasceu lá no cativeiro. Salmo 137, olha o choro das pessoas que estavam presas lá na Babilônia, os irmãos que estavam lá, escravos na Babilônia. O que eles falavam? O que eles cantavam? Olha assim, olha aqui, junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembramos de Sião. Sião é Jerusalém. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Ou seja, não queriam cantar mais, não queria trazer nenhuma expressão de alegria nos lábios, porque eles estavam longe da sua cidade. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Olha aqui, isso aqui até hoje é válido para todos os judeus, ao redor de todo o mundo. Esses judeus ainda têm isso aqui no coração, isso aqui,
Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza, apegue-se a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. O que era esse cativeiro? As pessoas ficavam lá, mas sonhavam em voltar para trás. Quem é que colocava esses sonhos no coração deles? Quem é que colocava esse sonho no coração desse povo? Era o próprio Deus. Às vezes Deus coloca no nosso coração coisas esquisitas, mas Ele coloca às vezes para nós orarmos, para nós buscarmos, para nós nos prepararmos de alguma maneira, para que Ele quer fazer uma grande obra. Mas não pense que Deus vai, a sua oração, por exemplo, você escreveu uma oração, como a maioria de nós, às vezes, quando você fazia parte de outra religião, era aquele negócio que era lido assim, entoado, declamado, dito, escrito, assim, você lia aquele negócio todo dia, fazia a mesma oração todo dia, rezava do mesmo jeito. Deus não quer isso. Deus quer o que conosco? Ele quer intimidade, quer comunhão com a gente. Não adianta eu escrever o que eu preciso, não adianta eu escrever que eu amo demais a Deus e colocar na parede do meu quarto. Deus agora está aqui, ó, só sabe todo o meu amor que eu tenho por ti. Estão aqui as 20 coisas que eu mais amo no Senhor. Imagina, Deus, aqui estão os meus agradecimentos que eu tenho para o Senhor nesse dia, porque eu estou com muito sono, e não vai dar para mim falar, mas está aqui, Senhor, eu escrevi na hora do almoço. Às vezes Deus coloca coisas no nosso coração, é exatamente para nós falarmos, começarmos a lembrarmos e começarmos a falar com Ele, nós começarmos a buscá-lo. Às vezes eu estou indo para a academia alguns dias na semana, 3 vezes na semana, e eu não consigo mais sair de casa, da academia lá de casa, deve dar uns 10 minutos, e está sendo uma experiência tão diferente. Eu entro dentro do meu carro, eu saio do elevador, entro da porta do meu carro, assim que eu abro a porta do carro, me vem aquilo no meu coração. Como é automático, o rádio liga automaticamente. Só que você liga o carro, o rádio liga automaticamente. Eu vou no rádio, desligo o rádio e começo a falar com Deus. Aí eu vou falando, conversando com Deus, saio da garagem falando com o Senhor, abro o portão falando com o Senhor. Ao que eu chego na porta da academia, uns 10 minutos depois, eu desligo, agradeço ao Senhor. Eu já falei um pouquinho com Ele, não me esqueci do Senhor. Eu já conversei um pouquinho com Ele. Já tive ali um papinho de bom dia, como vai, obrigado. Tu és maravilhoso, Tu és lindo, Tu és perfeito. Tu és a experiência da minha alma, sem Ti eu não consigo viver. Ou seja, nós precisamos ter alguma experiência com Deus diferenciada do que a nossa própria religião nos ensina. Cristianismo é algo que é muito mais pessoal do que algo que traz palavras soltas ao ar, ditas ao ar. Viveu uma geração depois de Esther. Aconteceu o evento de Esther, lá em Suzã também, quando queria matar todo o povo de Deus, como Mardoqueu e tudo mais, você conhece aquela história, 479 anos antes, quando Neemias chegou, foi no ano de 445, mais ou menos o quê? 30 anos, 30 e poucos anos, uma geração praticamente, depois. Morava no palácio, Neemias morava onde? Morava no palácio, mas não se conformou em morar no palácio. Engraçado, né? Ele morava no palácio, mas o palácio não entrou dentro dele. E eu já estou começando a pregar. Ele morava no palácio, mas não deixou o palácio
fazer parte da vida dele. Às vezes nós conseguimos tantas coisas diante de Deus, quantas vitórias que nós conseguimos diante de Deus, mas no meio da nossa vida, às vezes nós deixamos aquilo que Deus colocou na nossa vida entrar no nosso coração e tomar o lugar de Deus em nós. Neemias morava num palácio, mas assim como Daniel, que também foi morar lá no palácio, assim como José no Egito foi lá ser um dos homens de Faraó em primeiro plano, ele não deixou com que isso descesse ao seu coração. Por quê? Porque ele sabia que aquilo que estava acontecendo na vida dele, atenção, aquilo que estava acontecendo na vida desses homens que eu citei aqui agora, Neemias, Daniel e José, eles sabiam que não era porque eles eram pessoas boas, altamente capacitados, não. Eles entendiam, e a Bíblia diz isso, no seu coração, que o que estava acontecendo na sua vida naquele momento, as vitórias que estavam acontecendo, o manipular de Deus, da derrota, da fraqueza, transformando em vitória na vida deles, eles estavam vendo que aquilo ali, Deus tinha um propósito especial para estar acontecendo. Na nossa vida tem que ser também assim, irmãos. Quando nós estávamos lá por baixo, lá embaixo, e Deus reverteu a nossa situação, quando nós estamos lá em cima, no topo, nós temos que entender também que nós não estamos ali pelas nossas próprias forças, mas se você é crente em Jesus Cristo, você vai ter que entender que você está sendo colocado naquela situação, naquele momento, é porque Deus tem um propósito na sua vida, naquele instante ali. Não perca os propósitos de Deus, não deixe passar o tempo de Deus na sua vida. Era um homem que cuidava da segurança interna do rei, literalmente, né? Literalmente ele cuidava da segurança interna do rei. Era o homem que cuidava da parte, como é que se fala? A parte perigosa. A parte perigosa da segurança do rei. Os seguranças normais eram a espada, eles combatiam, estavam à beira do palácio, estavam perto do rei, não deixava ninguém chegar perto. Mas o problema do rei não era os inimigos que estavam lá fora. Os inimigos que estavam lá fora, o seu exército combatia. Mas o problema maior do rei, o que era? Eram os inimigos que estavam lá dentro do palácio. E ele precisava de alguém de confiança. Porque todas as pessoas, às vezes os parentes, às vezes os amigos, às vezes os mais chegados, às vezes aqueles de confiança, queriam fazer o quê? Queriam fazer com que o rei sucumbisse para que ele pudesse assumir o cargo no lugar. E aí o que eles faziam? Mandavam comida envenenada, água envenenada, vinho envenenado e essas coisinhas mais, assim. E Neemias era o camarada que cuidava desta segurança interna do rei. Chegava a picanha chegava, Neemias tinha que fazer o quê? Você falou coisa difícil. Ô luta, né? Mas imagina um dia você pegar uma picanha envenenada. O vinho chegava e tinha que fazer o quê? Neemias tinha que fazer o quê? Antes de dar para o rei? Tomar um gole e beber e esperar uns minutos. Se o negócio ficasse bom, ele podia passar para o rei. Se não, o que ia acontecer com ele? Ele não ia ter uma segunda oportunidade. As virtudes de Neemias, virtudes de um grande líder. Renúncia.
Primeira coisa que tem na vida de um grande líder tem que ser o quê? Renúncia. Segunda coisa tem que ser o quê? Inteligência emocional. Terceira coisa, nós temos que, um líder tem que ser o quê? Perseverante. Quarta coisa, o quê? Liderança criativa. Quinta coisa, piedade. Sexta coisa, humildade. E mais uma coisa que foi colocada na nossa revista, que eu acho que esta daqui, confiança em Deus, ela teria que sair daqui e passar para cá. Porque se você não tiver confiança em Deus, como crente, como cristão, como uma pessoa normal do mundo, não. Aí isso aqui talvez nem precisaria. Mas para alguém que é crente, a primeira coisa que tem que ter na vida dele para ele ser um bom líder é o quê? Confiança em Deus. Teve sabedoria para estabelecer prioridade. Primeira coisa, em relação a si mesmo. Por que prioridade em relação a si mesmo? Porque ele poderia dizer, olha para mim, ele poderia dizer o quê? Não, eu estou muito bem aqui no palácio. O palácio está me fazendo muito bem. Jerusalém é muito longe. Não é isso? Jerusalém está muito longe. Deus vai arrumar alguém lá de pertinho, lá de Jerusalém, para estar arrumando, consertando esse negócio. Mas ele fez o quê? Ele teve prioridade em relação a ele mesmo. Colocou as coisas de Deus, que Deus colocou na mão dele, para serem feitas. Em relação ao seu povo, e também em relação a quê? Aos seus planos. Eu acho interessante isso aqui, irmãos, ó. As prioridades em relação aos planos. Porque Neemias, na sua revista, está dizendo que Neemias não passou a impressão de estar despreparado ao rei. Você já reparou que nada na nossa vida acontece por acaso? Nada acontece, diga comigo assim, nada acontece por acaso. Só vai acontecer um milagre na sua vida quando a oportunidade surgir. Deus vai mandar a oportunidade para você. Mas quando a oportunidade surgir, ela tem que encontrar alguma coisa muito importante, porque senão não vai adiantar. Quando a oportunidade surgir, ela vai ter que encontrar o preparo junto ali. Se a oportunidade surgir sem o preparo, a oportunidade vai ser em vão, não vai adiantar nada. Às vezes Deus quer te usar em uma grande coisa, uma grande obra, em um grande momento na vida. Às vezes Ele quer te usar com um determinado grupo de pessoas, de empresários, de pessoas, mas a oportunidade passa e você nunca está preparado, preparada. Sempre a oportunidade que chega a você, você tem que fazer o quê? Passa para o irmão, passa para a irmã, passa para o pastor, passa para o outro, passa para o colega está aqui, o colega está ali, vai receber. Por quê? Porque você não se preparou. Por que nós temos que fazer curso de teologia? Pastor, mas eu não quero ser pastor, eu não quero ser evangelista, eu não quero ser obreiro, eu não quero ser nada. As pessoas, eu vivia com um grupo de espíritas na Telegoiás, quando eu trabalhava lá, eu era analista de sistemas na Telegoiás, trabalhei na Telegoiás por 20 anos, e sempre na área da informática. Eu convivia com pessoas espíritas, nunca vi pessoas tão dedicadas à palavra, porque elas entendiam e recebiam aquilo, que cada vez mais que elas se qualificavam na palavra, não a palavra de Deus, mas elas se qualificavam em toda a estrutura de conhecimento, elas se tornavam pessoas melhores,
que numa outra vez que elas se reencarnasse, voltasse, elas estariam melhores. E às vezes nós não temos esse entendimento de que nós precisamos ser usados poderosamente por Deus, e que para isso nós temos que estar preparados. Você não quer ser pastor, pastora, nada, mas você tem que se preparar para você evangelizar alguém. Você tem que estar preparado e preparada para dizer para alguém a razão da sua fé quando você for questionado, questionada. Se alguém te perguntar para você, te perguntasse, aonde foi que Neemias viveu? Eu queria que você me contasse aí a história para mim de Esther, e você não sabe. Não, de Daniel então, me conta as 70 semanas de Daniel, como que acontece? Eu tenho uma curiosidade para saber as 70 semanas de Daniel. Não sei, pergunta para o pastor fulano, pergunta para o irmão fulano. Mas eu queria saber, como é que quando Jesus fala assim, que os reinos desse mundo, o que são os reinos do mundo, o que são os reinos da terra, o que são isso? Não sei. O que é parousia, pastor? Parousia também não sei. Nós temos que estar preparados na nossa vida para nós falarmos a razão da nossa fé. Eu não tenho que falar que eu sou crente porque eu sou crente. Por que você é crente? Eu sou crente porque... Por que você é crente? Eu sou crente porque minha mãe era crente. Minha mãe me obrigou a ser crente, por isso que eu sou crente hoje. Por que você é crente? Porque eu não tinha mais nada para fazer. Não, por que você é crente? Não, porque parece que ser crente hoje dá ibope, fica rico. Ouvi falar que ficar crente hoje é negócio de primeiro mundo. Cantar a música gospel então é uma maravilha. Hoje, ficando gravando CD, indo para a Globo, fazendo um negócio. O negócio hoje está arrebentando, então quer ser crente. É isso que é ser crente? Não é. Um homem de oração. O hábito de orar. Oração, diga comigo, oração deve ser estilo de vida. Oração deve ser estilo de vida. Quando é que eu sei que eu devo orar mais? Olhe para mim. Quando é que eu sei que eu devo orar mais? Quando eu não estou sentindo vontade nenhuma de orar. Você sabe quando aquele momento seu, você fala assim, o quê? Eu não vou orar é nada. Tem coisa muito mais importante a fazer do que perder aqui 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 5 minutos, 1 minuto de oração. Quando é que eu devo orar? Quando eu não estiver com vontade de orar nenhum. Por quê? Vamos fazer uma analogia simples para que você possa entender. A Bíblia diz que oração é o quê? Alimento. Alimento para a alma. Você já ficou sem vontade de comer alguma vez? Alô? Tudo bem com vocês aí? Alguém já ficou sem vontade de comer alguma vez? Fala a verdade, irmãos. Eu estou vendo que vocês estão meio gordinhos, mas você já ficou sem vontade de comer alguma vez? Já? Quando é que você ficou sem vontade de comer, principalmente? Luiz, você já ficou sem vontade de comer? Quando é que nós ficamos sem vontade de comer, irmãos? É quando nós estamos doentes. Aí eu estou numa gripe hoje, pastor. Pastor, a dengue me pegou. Não é assim que acontece? Nós ficamos sem vontade de comer, é quando nós estamos adoecendo.
Se você ficar sem comer uma semana, 10 dias, o que acontece? Mesmo você não tendo vontade de comer, você tem que fazer o quê? Alguém vai chegar para você e vai empurrar boca abaixo em você, se alguém te ama, vai fazer você comer. Porque se você não comer, você vai adoecer mais ou você vai morrer. A oração é da mesma maneira. Quanto mais eu estou sem vontade de orar, mais eu estou precisando de orar, porque eu estou adoecendo. Alguém lembrou? Quando é então que eu estou, quando eu não estou com vontade nenhuma de orar, eu estou fazendo o quê? Com o meu corpo está adoecendo. A minha vida espiritual está ficando doente. Orar não somente quando nós estamos o quê? Aflitos. Nós lembramos de orar muito é quando as coisas estão acontecendo, está ruim para nós, não é? Agora o negócio não está indo, aí nós vamos, a primeira coisa que a gente lembra é de orar. Mas às vezes já passou da hora. E você está lembrando às vezes de orar. O pastor estava lá na selva. E o pastor andando, vendo as belezas da selva, para lá, para cá. Borboletinha aqui, passarinho ali, coisinha bonita aqui, riacho. Quando é fé aparece uma onça, irmãos, grande. E a onça começa a correr atrás dele, e ele na frente corre, a onça atrás corre, ele na frente corre, a onça atrás corre. Chegou um momento que ele não deu conta mais. E pensou, agora eu vou fazer o quê? Vou orar. Ele pega, não pega a onça, pega, não pega, ele ajoelha no chão, levanta as mãozinhas para cima e diz assim: Senhor, faz com que essa onça tenha princípios cristãos, Senhor. A onça ouviu e parou. Ele falou, deu certo. A onça chegou pertinho dele, agachou, levantou as mãozinhas para o céu e disse: Senhor, obrigado pelo alimento que o Senhor está me dando hoje. Às vezes nós só oramos quando a coisa está feia para o nosso lado, e às vezes não dá certo. Nós devemos fazer da oração um estilo de vida, assim como Neemias fez. O resultado da oração. Quando sei que minha oração foi ouvida por Deus? Quando é que eu sei que a minha oração foi ouvida por Deus? Você sabe. Nem sempre Deus responde, né? Você fala assim, quando Deus responde a minha oração e eu recebo aquilo que eu quero. Não é assim. Toda oração é ouvida por Deus, toda. Agora, nem sempre o que Deus responde é aquilo que nós queremos ouvir e no momento que nós queremos ouvir. Às vezes Deus responde assim, não. Você quer um sim e Deus responde não. Aí você fala assim, a minha oração não foi ouvida. Minha oração, Deus não ouve a minha oração. E às vezes Deus ouviu, às vezes não, Deus ouviu a sua oração, mas Ele achou que o melhor para você naquele momento era te falar o quê? Não. Outro momento Deus responde assim, espera, aquieta o seu coração, saber que eu sou Deus, que eu estou trabalhando em seu favor e as coisas vão dar certo. Daqui um pouco vai estar dando tudo certo. Aí Ele fala assim, espera. Aí você continua orando, buscando, recebendo de Deus, e daqui um pouco você recebe aquilo que você quer. Para Neemias, a oração dele foi respondida na hora. 6, um homem corajoso. Por quê? Um homem corajoso para falar com o rei. Corajoso para falar com o rei. Corajoso por quê?
Por que ele foi corajoso em falar com Deus aquilo que Deus tinha colocado com o rei, aquilo que Deus tinha colocado no coração dele? Porque ele aparece diante do rei de que jeito? Com cara de doente, triste. E alguém que aparecesse diante do rei com a fisionomia com a qual Neemias apareceu, que o rei notasse, era duas coisas: ou o camarada era conspirador, ou o camarada era um empregado ruim, um mau empregado. E nenhuma destas coisas era tolerada diante da autoridade real. Agora, Neemias foi corajoso para falar com o rei. Por quê? Porque ele estava imbuído da vontade e da palavra de Deus na sua vida. 2, corajoso para deixar o palácio. Irmãos, ele largou o palácio, nós já falamos disso. Largou as belezas, largou tudo de bom que ele tinha lá. E 3, corajoso para enfrentar quem? Os inimigos. Qual que é o inimigo aqui? Aqui tem um cordeiro, e dentro do cordeiro aqui tem o quê? Tem um lobo. Qual que é o inimigo? Um lobo em pele de cordeiro, ou um cordeiro em pele de lobo? Qual que é o pior inimigo que tem? Um lobo em pele de cordeiro ou um cordeiro em pele de lobo? A maior dificuldade de Neemias não foi andar 1000 e tantos quilômetros, passar levando cartas, construindo ali os muros, trabalhando dia e noite, diuturnamente trabalhando, que não dava tempo nem de trocar suas próprias roupas, a Bíblia diz. Mas a pior dificuldade dele era aqueles lobos ali que estavam em pele de cordeiro, que estava quietinho. Aí ele começava a trabalhar, alguém levantava lá e falava: eu vou contar para o rei. Eu vou falar com o rei, parece que vocês estão fazendo rebelião. Vocês vão se rebelar contra o rei, não é isso? Para quê? Para parar a obra de Deus. Eles continuavam a levantar os muros, novamente vinham os inimigos dizendo: olha, esse muro aí que vocês estão fazendo é tão vagabundo, porque se uma raposa passar pelo meio dele, subir, o muro vai ser derrubado na hora. Tentando fazer o quê? Desmerecer o trabalho de quem faz a obra de Deus. Então, o pior inimigo, corajoso para enfrentar os seus inimigos. Neemias teve coragem para enfrentar os inimigos. Os inimigos falavam que, olha só, irmãos, olha só, o inimigo dizia assim para ele: vamos nos encontrar ali no vale do Ono. É aquela passagem que você muito conhece. E Neemias falou assim: não vou, porque eu estou fazendo o quê? Uma grande obra. Mas o vale do Ono era o lugar aonde eles queriam que Neemias fosse, porque já que eles não conseguiam parar a obra estava continuando. Se eles conseguissem matar os líderes, eles não poderiam parar a obra, derrubar os muros de novo, porque senão o rei que tinha dado autorização para Neemias pegava eles direito. Então o que é a estratégia deles? Já que eu não posso derrubar os muros, eu posso derrubar quem está na liderança de fazer os muros. E eles falaram para Neemias: vem cá, vamos nos encontrar aqui, vamos fazer uma reunião aqui no Vale do Ono. O que isso significa para nós? O Vale do Ono, vale, ela lá embaixo. Neemias teria que descer. O que é um ensinamento espiritual? Todas as vezes que algum inimigo nosso tenta fazer um conchave conosco, nós vamos ter que descer para o vale. Ou seja, todas as vezes que o pecado nos é apresentado, nós estamos em queda livre, nós vamos ter que descer. E Neemias falou o quê?
de maneira alguma, eu não vou descer, porque no lugar onde que eu estou, Deus me chamou, e eu estou fazendo aqui uma grande obra. Revelação que ele teve de Deus na sua vida, que ele seria morto ali naquele lugar. E 6.4, coragem para enfrentar desafios. Neemias não se abateu diante das ameaças dos seus adversários, não se curvou diante das mentiras e afrontas deles. Neemias começou e terminou a obra que idealizou fazer para Deus. Aqui tem um ensinamento muito grande para nós encerrarmos. Neemias fez o quê? Começou e terminou a obra que Deus começou. Começar é fácil, todo mundo às vezes começa, mas terminar, nem todos conseguem terminar. Ter propósito no coração, às vezes todo mundo tem, mas colocar em prática, nem todos fazem isso. Neemias, independente das circunstâncias, inimigos, lutas, tribulações, ele fez o quê? Começou e terminou a obra que Deus fez na vida dele. Vamos ficar de pé. E assim como Deus usou a Neemias e Esdras numa grande obra, que foi marco em Israel, Deus quer nos usar com poder e autoridade hoje. Mas de que maneira? E eu coloquei aqui, gansos ou patos. Diga comigo, gansos ou patos? Por que ganso? Os gansos trabalham em equipes. Gansos ultrapassam continentes. Voam da África para a Ásia, ultrapassam continentes, de um lado para o outro. Mas por quê? Porque eles trabalham sempre em equipe. Quando, por exemplo, esse aqui da frente, eles trabalham nessa formação em V, porque fazendo isso, o deslocamento de ar desse aqui faz com que haja um vácuo nesse aqui, e esse aqui consegue voar com mais facilidade. Todo que sai dessa formação, ele não consegue fazer a sua jornada e a sua caminhada sozinho. Isso nos ensina também que todas as vezes que o líder, o ganso, ele cansa, ele sai daqui e vai para a posição aqui de trás. Outro assume o seu lugar e continua a mesma formação. Quando um ganso adoece na jornada, 2 ou 3 deles param, ali descem com ele em terra e esperam que ele sare ou que ele morra. E que depois eles vão e continuam em outro bando, mas eles continuam fazendo o seu deslocamento. E o pato, pastor? E o pato? Bom, estava numa floresta também discutindo quem era o melhor. O pato, o veado, a águia e o peixe. Quem que é o melhor entre nós? O peixe falou, aqui não tem ninguém que nada como eu, rápido como eu. Não tem nenhum aqui na selva que nada como eu. O veado falou, em contrapartida, não tem ninguém aqui na selva que é tão veloz, que corre aqui embaixo como eu. A águia falou, também aqui comigo é o seguinte, nas alturas aqui não tem quem tem mais velocidade e é mais rápido do que eu e mais eficaz para pegar as suas presas. E o pato estava do lado e falou, vocês estão tudo enganados. Vocês estão tudo enganados. Eu sou pato, eu sei nadar muito bem, faço o mesmo papel do peixe, nado bem, sei voar, também faço isso muito bem, e sei correr também, que faço isso muito bem. E quando ele estava terminando de falar, aparece um caçador. Aparece o caçador e a primeira coisa, o peixe se escondeu, o veado sumiu, a águia sumiu e o pato ficou sem saber o que fazer. De lá para cá, o pato virou assado. Qual que é a moral da história? Ganso ou pato? O pato, ele sabia fazer um pouco de cada coisa, mas ele não tinha um foco.
Ele não tinha um ideal de vida. Ele não tinha um objetivo, porque quando apareceu dificuldade, ele não soube o que fazer. E aquelas habilidades que ele achava que tinha, não foram suficientes para ele. Gansos ou patos? Trabalharmos em equipes, com um objetivo, com um foco, e fazermos a obra de Deus, ou pensamos em fazer todas as coisas e não fazermos nada no final? O que nós somos? Que Neemias nesta manhã possa nos ensinar, possa trazer sobre a minha vida, sobre a sua vida, a vontade, o desejo de fazer as coisas para Deus e fazer bem feito, e fazer aquilo que foi colocado no nosso coração. Levanta as suas mãos para o céu. Pai, nós te adoramos, te louvamos, te agradecemos nesta manhã, pela oportunidade rica, preciosa, maravilhosa que o Senhor nos deu, para estarmos falando a Tua Palavra, ó Deus, ensinando a Tua Palavra, comentando a Tua Palavra, ó Deus, e entendendo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda cada vez mais, ó Deus, a nos desvencilharmos das coisas que nos impedem de fazer a Tua obra. Deus, nos faça, meu Deus, cada dia orarmos como Neemias, termos a convicção de que o Senhor estará nos usando, ó Pai, com as nossas deficiências, com as nossas fraquezas, mas se nós estivermos ligados no Senhor, ó Deus, nós não seremos envergonhados, não será os inimigos, não será Sambalate, Tobias ou Gesem que nos pararão, mas o Senhor, ó Pai, é que estará na frente nossa, nos levando, meu Deus, para grandes obras, grandes realizações, grandes coisas, no seio da nossa casa, na nossa família, nos nossos amigos, na nossa igreja, aonde nós estivermos, na nossa vida financeira. O Senhor, ó Pai, é quem pode fazer isso por nós. Nos ajuda em todas estas coisas, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.